Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. A estrada parecia mastigar minha alma quilômetro após quilômetro. 3 anos já. 3 anos desde que Marlene me deixou sozinho neste mundo, levada por um câncer que chegou silencioso como neblina de manhã e devastou nossa casa como vendaval. Meu nome é Cláudio Roberto da Silva, 54 anos, e há mais de 20 anos eu conheço cada curva desta BR-153 que corta o coração do Brasil. Antes essa estrada era liberdade, agora era fuga. Fuga da casa vazia em Aparecida de Goiânia, fuga dos 3 quartos, onde ainda ecoa a risada dos meus filhos, que cresceram e foram viver suas próprias vidas. Fuga da cama de casal, que virou deserto de lençóis frios. O Scania ronronava firme na madrugada de dezembro, carregado de soja com destino a Santos. O ar-condicionado zunia baixinho, misturando-se com o som do motor e com aquele aperto constante no peito que virou meu companheiro mais fiel. Lá fora, a escuridão do cerrado se estendia infinita, pontilhada apenas pelos olhos amarelos dos animais na beira da pista. Marlene sempre dizia que eu era bom demais, que meu coração era maior que minha capacidade de cuidar dele. Cláudio, ela falava com aquela voz doce que ainda escuto nas curvas da estrada. Você dá demais de si para os outros e esquece de cuidar da própria alma. Como ela estava certa. Durante anos me dediquei tanto ao trabalho, tanto a sustentar a família, que quando ela adoeceu eu me senti perdido, impotente. O velocímetro marcava 80 km/h constantes. Tinha aprendido que na estrada, como na vida, a pressa não leva a lugar nenhum. Apenas te faz perder o que importa pelo caminho. O rádio do caminhão chiava baixinho numa estação que tocava modão raiz. Aquelas músicas que falam de saudade como se fosse uma doença terminal. Passei por Porangatu há 2 horas. Agora estava no trecho mais deserto, aquela parte da estrada onde não se vê nada além de cerrado, gado esparso e o céu estrelado que parece judiar com a solidão da gente. Era ali que meus pensamentos corriam mais soltos, onde as lembranças vinham com mais força. Lembrei do último Natal com Marlene. Ela já estava magra, os cabelos ralos por causa da químio, mas insistiu em fazer rabanada para os meninos. Tradição é tradição, disse ela, mesmo tremendo de fraqueza. Fiquei ali parado na cozinha, olhando ela mexer a massa, sem coragem de dizer que sabia que seria o último Natal dela. Às vezes, o amor é isso, fingir força quando se está quebrando por dentro. O caminhão engolia quilômetros como se fosse remédio amargo. Cada cidade que ficava para trás era uma pequena vitória contra os fantasmas que me perseguiam. Gurupi, Alvorada, Paraíso do Tocantins. Nomes bonitos para esconder a dureza da vida no interior. Conhecia cada posto de combustível, cada borracharia, cada restaurante de beira de estrada. Esta era minha vida. Conhecer lugares sem nunca pertencer a nenhum. Olhei o relógio no painel, 02h47. Ainda faltavam 6 horas até Santos, mas meu corpo já pedia descanso. Aos 54 anos, as madrugadas na estrada pesavam mais que antes. Decidi que pararia no próximo trevo para esticar as pernas, tomar um café, talvez dormir 1 ou 2 horas na boleia. Foi então que vi aquele clarão estranho à direita da pista. Não era luz de cidade nem de posto de gasolina. Era uma luz amarelada, meio fantasmagórica, que dançava entre as árvores secas do cerrado. A princípio pensei que fosse queimada, mas não havia cheiro de fumaça. Reduzi a marcha, curioso. A estrada à noite reserva mistérios que de dia a gente nem imagina. O clarão vinha de um terreno baldio, uma espécie de depósito de lixo improvisado que ficava a uns 300 metros da rodovia. Era lá que a cidade mais próxima, um lugarejo chamado Guaraí, despejava seus restos.
Durante o dia devia ser um lugar horrível, mas à noite tinha algo quase sobrenatural. Reduzi mais a velocidade e comecei a procurar um lugar seguro para encostar. Não sabia bem porquê, mas alguma coisa me puxava para investigar. Talvez fosse só curiosidade de caminhoneiro. A gente vê tanta coisa estranha na estrada que acaba desenvolvendo um sexto sentido para o que não está certo. Foi aí que ouvi um som baixo, quase imperceptível, que cortou o ronco do motor como lâmina afiada. Era um gemido humano, fraco, desesperado, vindo daquele lixão iluminado pela lua cheia. Meu coração disparou. Parei o caminhão na beira da pista, puxei o freio de mão e fiquei uns segundos parado, tentando decidir o que fazer. Podia ser qualquer coisa. Um animal ferido, um bêbado que se perdeu, até mesmo alguém com intenções ruins esperando um caminhoneiro solitário. Mas aquele som, aquele gemido tinha algo de familiar. Era o som do desespero, da dor sem esperança. Era o mesmo som que Marlene fazia nas últimas noites no hospital quando achava que eu estava dormindo. Peguei a lanterna no porta-luvas, desci do caminhão e comecei a caminhar em direção à luz. O vento frio de dezembro cortava a pele, trazendo cheiro de mato seco e algo podre. Lixo orgânico em decomposição, provavelmente. A cada passo, meu coração batia mais forte. A estrada ficava para trás, silenciosa e sombria, enquanto eu me embrenhava por uma trilha de terra batida que levava ao lixão. A lanterna iluminava meu caminho. Latas amassadas, pedaços de plástico, restos de móveis quebrados. Foi então que a vi, e minha vida nunca mais foi a mesma. A luz da lanterna tremulou quando minha mão começou a tremer. Ali, entre sacos de lixo rasgados e papelões encharcados de sereno, estava uma menina. Não podia ter mais que 20 anos, deitada de lado, encolhida como um animal ferido buscando calor. Ela estava grávida, muito grávida. Meu Deus, murmurei, a voz saindo rouca da garganta seca. O feixe de luz revelava um quadro que me gelou o sangue. A garota usava uma camiseta surrada, um shorts rasgado e estava suja de terra e sangue. Sangue entre as pernas, manchando o papelão onde estava deitada. Fiquei parado por uns segundos que pareceram eternos, tentando processar o que estava vendo. O cheiro era terrível, lixo podre misturado com o odor metálico do sangue e algo doce e nauseante que não conseguia identificar. Moscas zumbiam ao redor e pude ver ratos correndo entre os detritos, alguns passando perigosamente perto dela. "Moça!" chamei baixinho, me aproximando devagar. "Você está bem?" Ela abriu os olhos com dificuldade. Eram olhos grandes, escuros, cheios de dor e desespero. Quando me viu, tentou se encolher ainda mais, como se esperasse mais violência, mais abandono. "Por favor." Sua voz era um fio, quase inaudível. "Não me machuca, eu não tenho nada." Aquelas palavras me acertaram como soco no estômago. Não me machuca. O que essa menina havia passado para que a primeira coisa que disse fosse isso? "Calma, filha, calma." Abaixei devagar, tentando não assustá-la mais. "Não vou te machucar. Meu nome é Cláudio. Eu só quero ajudar." Ela me olhou com desconfiança, respirando com dificuldade. Foi então que percebi que não estava apenas ferida, estava em trabalho de parto. As contrações faziam seu rosto se contorcer de dor a cada poucos minutos. "Você está tendo o bebê?" perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Ela assentiu, lágrimas rolando pelo rosto sujo. Faz horas que dói muito." Meu coração disparou. Parto. Ali, no meio de um lixão, longe de qualquer hospital. A cidade mais próxima com o hospital devia ficar a pelo menos 40 quilômetros, e pela condição dela, não tínhamos tanto tempo. "Como você veio parar aqui?" perguntei, tirando minha jaqueta para cobri-la. Estava gelada, tremendo de frio e choque. Minha mãe, ela engoliu seco, outra contração fazendo-a gemer. "Minha mãe me trouxe aqui. Disse que eu era uma vergonha, que Deus não perdoa pecado,
Me deixou aqui para morrer. As palavras saíram entrecortadas, entre gemidos e lágrimas. Senti uma raiva antiga subir pelo peito, a mesma raiva que sentia quando via injustiça, quando via os poderosos pisando nos fracos. Mas era uma raiva diferente agora, mais madura, temperada pela dor que eu mesmo havia sentido. E o pai do bebê? Sumiu, ela sussurrou. Quando soube que estava grávida, sumiu. Disse que não era problema dele. Conhecia essa história. Quantas vezes havia visto meninas assim na estrada, abandonadas pela família, pelo namorado, pela sociedade, jogadas fora como lixo, literalmente. Outra contração veio, mais forte. Ela se contorceu, agarrando minha mão com uma força desesperada. Suas unhas se cravaram na minha pele, mas eu não senti dor. Só senti a urgência do momento. Vamos, filha. Preciso te levar para o hospital. Não vai dar tempo. Ela ofegou. Ele quer nascer, agora. Olhei ao redor, desesperado. O lixão se estendia em todas as direções, um mar de detritos iluminado pela lua cheia. Urubus empoleirados em árvores secas nos observavam com curiosidade mórbida. Era como se estivéssemos em outro planeta, um lugar onde a humanidade havia sido esquecida. Como você se chama? Perguntei, tentando mantê-la consciente e focada. Ana Paula. Ela gemeu. Ana Paula dos Santos. Ana Paula, escute bem. Vou te carregar até meu caminhão, está bem? Lá é mais limpo, mais quente. Posso ligar o motor, ter luz melhor. Ela assentiu, confiando em mim com a fé desesperada de quem não tem mais opções. Passei um braço debaixo de seus ombros e outro debaixo de seus joelhos. Ela era leve demais, magra demais. Quando foi a última vez que havia comido direito? O caminho de volta ao caminhão pareceu infinito. A cada passo, ela gemia baixinho, se agarrando à minha camisa. Eu murmurava palavras de encorajamento, mas por dentro estava apavorado. Não sabia nada sobre parto, nada sobre bebês. Marlene havia perdido 2 bebês antes que conseguíssemos ter nossos 3 filhos, mas eu sempre ficava do lado de fora do hospital, fumando cigarros e esperando notícias. Quando chegamos ao caminhão, abri a porta da cabine e a deitei no banco, usando minha jaqueta como travesseiro. Liguei o motor para ter luz interna e calefação. O ambiente ficou imediatamente mais acolhedor, mais humano. Melhorou? Perguntei. Ela assentiu, mas outra contração a atingiu. Desta vez, pude ver que era diferente, mais intensa, mais definitiva. Cláudio. Ela me agarrou pela camisa. Ele vem. O bebê vem agora. Foi naquele momento que tudo mudou. Não havia mais tempo para hospitais, para médicos, para ajuda profissional. Era só eu, Ana Paula, e um bebê decidido a nascer ali, na cabine de um Scania, no meio da madrugada brasileira. Rezei pela primeira vez em anos. Deus, murmurei, se o Senhor está aí, se está vendo isso, me ajuda. Ajuda essa menina, ajuda esse bebê. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Ana Paula me olhou com uma mistura de dor e esperança. Você vai me ajudar? Vou, respondi sem hesitar. Não sei como, mas vou. E ali, naquele momento, eu soube que minha vida havia tomado um rumo que jamais poderia imaginar. A estrada tinha me trazido muitas coisas ao longo dos anos, mas nunca havia me colocado diante de algo tão importante quanto isso. Uma vida nova, prestes a chegar ao mundo, e uma vida destruída que precisava ser reconstruída. As duas dependiam de mim. E pela primeira vez desde a morte de Marlene, eu me senti verdadeiramente necessário. Ah! O grito de Ana Paula ecoou pela cabine, me arrepiando dos pés à cabeça. Sua mão agarrava meu braço com força de desespero, as unhas se cravando na pele como garras. Ele vem, Cláudio! Ele vem agora! Meu coração batia tão forte que parecia querer saltar pela boca. Nunca me senti tão despreparado na vida. Na estrada, eu sabia lidar com pneu furado, motor quebrado, carga perdida, mas um bebê nascendo? Isso estava muito além da minha zona de conforto.
Calma, filha, calma, murmurei, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Vou ligar para o SAMU, para alguém que entenda disso. Peguei o celular com a mão trêmula, mas a tela mostrava aquela mensagem maldita. Sem sinal. Estava no meio do nada, longe de torres de celular, longe de qualquer ajuda. Ana Paula teve outra contração, arqueando as costas e gritando de uma forma que me cortou a alma. Era um grito primitivo, ancestral, o mesmo que todas as mulheres faziam há milhares de anos quando traziam vida ao mundo. Não consigo mais. Ela chorava. Dói muito, muito. Consegue sim, disse, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Você é forte, Ana Paula, mais forte do que imagina. Liguei a luz interna do caminhão no máximo e ajustei a posição dela no banco. Precisava ver o que estava acontecendo. Com cuidado, afastei o tecido dos shorts rasgado e... Meu Deus, pude ver a cabeça do bebê. Ana Paula, escuta bem, falei, tentando não deixar o pânico tomar conta. A cabeça dele já está aparecendo. Na próxima contração você precisa fazer força, está bem? Ela assentiu entre lágrimas, respirando ofegante. Estava exausta, mas havia uma determinação nos olhos dela que me lembrou de Marlene. A mesma força que minha esposa mostrava quando enfrentava a quimioterapia. Uma coragem silenciosa e obstinada. Cláudio, ela sussurrou. Se eu morrer, se alguma coisa acontecer comigo, cuida dele? Promete que cuida do meu bebê? Aquelas palavras me atingiram como um tiro no peito. Ninguém vai morrer aqui hoje, Ana Paula. Nem você, nem seu filho. Promete. Ela insistiu, me olhando nos olhos. Prometo. Foi uma promessa que saiu do fundo da alma, sem hesitação, sem cálculo. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. Todas as barreiras que havia construído desde a morte de Marlene, toda a frieza que havia cultivado para sobreviver à dor, tudo desmoronou de uma vez. Outra contração veio, mais violenta que as anteriores. Agora, Ana Paula, faz força agora! Ela gritou com uma força que não parecia caber naquele corpo frágil. Pude ver mais da cabeça do bebê surgindo. Instintivamente, estendi as mãos para ampará-lo. Isso mesmo, mais um pouquinho. O tempo pareceu parar. Toda a minha vida até aquele momento, os anos na estrada, o casamento com Marlene, a criação dos filhos, a viuvez solitária, tudo convergiu para aquele instante na cabine de um caminhão, sob a luz amarela do painel, com os grilos cantando lá fora e o motor roncando baixinho. E então ele nasceu. O bebê deslizou para minhas mãos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Era pequeno, molhado, coberto de uma substância escorregadia, mas perfeito, completamente perfeito. Por um segundo que durou uma eternidade, ele ficou em silêncio. Meu coração parou. Será que... Então ele chorou. Foi o choro mais bonito que já ouvi na vida. Alto, indignado, cheio de vida. O choro de alguém que acabara de chegar ao mundo e queria que todos soubessem disso. Meu filho, Ana Paula sussurrou, lágrimas rolando pelo rosto. Meu menino. Com cuidado, coloquei o bebê sobre o peito dela. Ele era tão pequeno que cabia nas palmas das minhas mãos, mas chorava com a força de um furacão. Ana Paula o abraçou contra o peito e ele imediatamente se acalmou, como se reconhecesse o som do coração que o embalara durante 9 meses. Ele é lindo, murmurei. E era verdade. Apesar de toda a situação adversa, apesar do local improvável onde nascera, ele era perfeito. Peguei uma camiseta limpa que tinha na cabine e enrolei o menino com cuidado. Marlene sempre dizia que bebês precisam ficar quentes, protegidos. Lembrei de como ela fazia isso com nossos filhos quando eram recém-nascidos. Como você vai chamar ele? Perguntei. Miguel. Ela respondeu sem hesitar. Miguel Anjo, porque apareceu um anjo para nos salvar. Olhou para mim quando disse isso e entendi que estava falando de mim. Eu penso, um anjo?
Um caminhoneiro de 54 anos, viúvo, calejado pela vida. A ideia me pareceu absurda, mas havia algo nos olhos dela, uma gratidão tão pura, tão genuína, que me fez sentir algo que não sentia há muito tempo. Me fez sentir que minha vida tinha propósito novamente. Miguel, repeti, testando o nome. Miguel, anjo dos santos. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Olhando para aquele bebê nos braços da mãe, dentro da cabine do meu caminhão, senti uma conexão que não conseguia explicar. Era como se uma parte de mim, que havia morrido com Marlene, tivesse ressuscitado de repente. Pela primeira vez em 3 anos, senti amor verdadeiro novamente. Não amor romântico, mas algo ainda mais poderoso. Amor incondicional, protetor, paternal. Era como se Miguel fosse meu neto, como se Ana Paula fosse minha filha. Família não é só sangue, às vezes é escolha, é destino, é Deus colocando pessoas certas no momento certo. Precisamos ir para o hospital, disse, voltando à realidade prática. Vocês dois precisam ser examinados por um médico. Não tenho dinheiro, Ana Paula murmurou, a preocupação voltando aos olhos. Não se preocupa com isso agora. Uma coisa de cada vez. Ajudei ela a se acomodar melhor no banco, com Miguel no colo. Liguei o GPS para encontrar o hospital mais próximo. Ficava em Araguaína, a cerca de 50 quilômetros dali. Antes de colocar o caminhão em movimento, fiz algo que não fazia há muito tempo. Baixei a cabeça e orei. Obrigado, Senhor. Obrigado por me colocar no lugar certo, na hora certa. Obrigado por me permitir ajudar e, por favor, protege esses dois. Eles não merecem mais sofrimento. Ana Paula me observava, um sorriso fraco, mas genuíno nos lábios. Você tem família, Cláudio? Tinha, respondi colocando o caminhão em movimento. Minha esposa morreu há 3 anos. Tenho filhos, mas cada um seguiu sua vida. Agora, você tem nós, ela disse simplesmente. Aquelas 4 palavras mudaram tudo. Não era um compromisso formal, não era um contrato. Era apenas uma constatação simples e verdadeira. Agora éramos uma família improvisada, nascida na adversidade, unida por algo maior que nós mesmos. Enquanto dirigia pela madrugada em direção ao hospital, com Ana Paula e Miguel cochilando no banco ao lado, senti uma paz que não experimentava há anos. A estrada, que durante tanto tempo fora sinônimo de fuga e solidão, agora era o caminho para um novo começo. Pela primeira vez, desde a morte de Marlene, eu não estava sozinho. 3 semanas depois daquela madrugada que mudou minha vida, eu estava na cozinha da minha casa, em Aparecida de Goiânia, tentando descobrir como preparar uma mamadeira às 5 da manhã. Miguel chorava no berço improvisado que montei na sala. Uma caixa de papelão forrada com cobertores limpos, porque não tinha tido tempo de comprar um berço de verdade. Deixa que eu faço, disse Ana Paula, aparecendo na porta da cozinha com o cabelo bagunçado e os olhos inchados de sono. Mesmo depois de 3 semanas, ela ainda parecia frágil, mas havia uma determinação nova em seus gestos, uma força que crescia a cada dia. Não, pode deixar. Você precisa descansar. Continuei mexendo o leite em pó na água morna, tentando acertar a temperatura. Marlene sempre dizia que tinha que testar no pulso primeiro. Ana Paula se aproximou e pôs a mão no meu ombro. Cláudio, você não precisa fazer tudo sozinho. Somos uma família agora, lembra? Uma família. Ainda me custava acreditar nessas palavras. Minha casa, que por 3 anos fora um mausoléu silencioso da minha vida anterior, agora tinha vida novamente. Choro de bebê às 2 da manhã, fraldas secando no varal, cheiro de talco baby misturado com café passado na cozinha. Peguei Miguel no colo. Ele já conhecia meu cheiro, se acalmava quando eu o segurava e oferecia a mamadeira. Aqueles olhinhos escuros me olhavam com uma confiança absoluta que me derretia por dentro. Em 3 semanas, ele havia se tornado o centro da minha existência. Sabe o que mais me impressiona?
disse Ana Paula, sentando na cadeira ao meu lado. Como você aprendeu rápido. Parece que nasceu para ser avô. Avô. A palavra me atingiu no peito. Meus próprios filhos já eram adultos. Jéssica com 28, Patrícia com 25, João Pedro com 23, mas nenhum deles havia me dado netos ainda. Todos estavam ocupados demais construindo suas carreiras, suas vidas independentes. Eu entendia, mas doía. Especialmente depois que Marlene morreu, senti que havia perdido não apenas minha esposa, mas também meu papel na família. Agora, com Miguel mamando calmamente em meus braços, eu me sentia completo novamente. Ana Paula, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Você precisa pensar no futuro. Não pode ficar aqui para sempre dependendo de um velho caminhoneiro. Primeiro, você não é velho. Segundo, quem disse que estou dependendo? Ela me olhou com aquela expressão determinada que já estava aprendendo a reconhecer. Quero trabalhar, quero estudar, quero dar uma vida boa para o Miguel. Era isso que mais me impressionava nela. Aos 19 anos, depois de ter sido abandonada pela própria família, ter passado por um parto traumático no meio do nada, ela não se vitimizava, não reclamava, planejava. Pensei em voltar a estudar, continuou. Parei no 2º ano do ensino médio quando descobri que estava grávida. Tem supletivo à noite na escola aqui do bairro. Durante o dia posso trabalhar e você fica com o Miguel. Eu fico na estrada durante a semana, lembrei. Então eu trabalho meio período, levo ele comigo quando preciso. A gente se vira, Cláudio. Sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito. Marlene costumava dizer a mesma coisa. Quando o dinheiro apertava, quando eu ficava doente, quando os problemas pareciam maiores que nossas forças. Sempre tem um jeito, Cláudio. Deus não abandona quem tem boa vontade. E a igreja? Perguntei. Você falou que sua mãe era muito religiosa. O rosto de Ana Paula se fechou por um momento. Era um assunto doloroso, eu sabia. Ser expulsa de casa em nome da religião era uma ferida que ainda sangrava. Minha mãe usava a igreja para julgar, não para amar, disse ela, baixinho. Mas eu sei que Deus é diferente. Deus nos colocou juntos naquela noite, não foi? Ele não abandona seus filhos. Aquelas palavras mexeram comigo mais do que eu esperava. Há quanto tempo não pensava em Deus como algo bom, algo protetor? Depois que Marlene morreu, minha fé havia se transformado em revolta. Por que Deus levara justamente ela, que era tão boa, tão generosa? Por que não me levara no lugar dela? Mas agora, olhando para Miguel em meus braços, para Ana Paula planejando um futuro melhor, comecei a pensar que talvez houvesse um propósito em tudo aquilo. Talvez Deus não tivesse me abandonado, talvez apenas estivesse me preparando para este momento. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Eram 7 da manhã. Quem ligaria tão cedo? Pai? A voz de Jéssica do outro lado da linha me pegou de surpresa. Tudo bem? Vim aqui em casa ontem à noite e tinha a luz acesa, mas você não atendeu a porta. Merda! Eu havia me esquecido completamente de avisar aos filhos sobre Ana Paula e Miguel. Como explicar a situação sem que parecessem que eu havia endoidado de vez? Jéssica, filha, está tudo bem. É que, bem, eu preciso conversar com vocês. Com você, com a Patrícia e o João Pedro. Conversar sobre o quê? Você está me assustando, pai. Não é nada demais, filha. É que eu não estou mais morando sozinho. Silêncio do outro lado da linha. Pai, você conheceu alguém? A pergunta me pegou desprevenido. Conheceu alguém no sentido romântico? Não, definitivamente não era isso. Mas como explicar o que realmente havia acontecido? Não é bem isso, Jéssica. Olha, que tal vocês virem aqui domingo para o almoço? Daí eu explico tudo direitinho. Pai, você está me deixando preocupada. Não se preocupa, filha. Está tudo bem, melhor até. Só venham domingo, ok? E tragam o João Pedro e a Patrícia. Desliguei o telefone e me deparei com Ana Paula me olhando com uma expressão preocupada.
Eles não vão gostar de mim, disse ela. Vão achar que sou aproveitadora, que estou me aproveitando de você. Meus filhos são boas pessoas, respondi, mas por dentro não estava tão certo assim. Como eles reagiriam ao descobrir que o pai viúvo havia adotado uma menina de 19 anos e um bebê recém-nascido? Iriam entender que não era loucura, mas sim a única coisa sensata que eu havia feito em muito tempo? Miguel terminou a mamadeira e soltou um arroto pequeno que me fez sorrir. Pelo menos ele estava satisfeito com a situação. Ana Paula disse, passando o bebê para ela: não importa o que meus filhos pensem no começo. O que importa é que vocês dois são minha família agora. E família a gente protege, não abandona. Ela sorriu. Aquele sorriso que iluminava todo o rosto e me lembrava por que havia decidido ajudá-la naquela noite no lixão. Sabe o que eu estava pensando? Ela disse. Que talvez possamos ir à igreja domingo à noite. Tem uma igreja aqui perto que parece diferente da que minha mãe frequentava, mais acolhedora. Igreja. Fazia anos que eu não pisava numa igreja. Mas alguma coisa dentro de mim disse que talvez fosse hora de tentar novamente. Não pela obrigação ou pelo medo, mas pela gratidão, pela necessidade de agradecer por ter encontrado um novo propósito na vida. Pode ser, respondi. Mas primeiro vamos sobreviver ao almoço de domingo com meus filhos. Ana Paula riu. Um som que se tornou música para meus ouvidos. Vai dar tudo certo, Cláudio, você vai ver. Enquanto ela levava Miguel para trocar a fralda, fiquei sozinho na cozinha, tomando meu café e pensando em como a vida pode mudar de uma hora para outra. 3 semanas atrás, eu era apenas um caminhoneiro viúvo, solitário, vivendo no piloto automático. Hoje, eu tinha uma família novamente. Não a família que eu havia planejado. Não a família que a sociedade esperava que um homem de 54 anos tivesse, mas uma família real, unida pelo amor e pela necessidade mútua. E pela primeira vez em 3 anos, eu acordei animado para ver o que o dia me traria. Na sala, ouvi Ana Paula cantando baixinho para Miguel enquanto o trocava. Era uma canção de ninar, que não conhecia, mas que falava de anjos, da guarda e proteção divina. Sorri, tomando o último gole do café. Talvez ela estivesse certa. Talvez Deus realmente não abandonasse seus filhos. Talvez apenas demorasse um pouco mais para mostrar seus planos. O domingo chegou com aquele clima pesado que antecede tempestades. Não apenas no céu, nuvens carregadas se acumulavam no horizonte, mas também dentro de casa. Ana Paula havia passado a manhã inteira arrumando a sala, cozinhando, tentando causar boa impressão nos meus filhos. Cláudio, você acha que eles vão entender? Perguntou pela 10ª vez, ajeitando Miguel no colo. O menino estava lindo, com uma roupinha azul clara que Ana Paula havia lavado 3 vezes para ter certeza que estava perfeita. Vão entender, respondi. Mas a verdade é que eu mesmo não estava tão certo. Conhecia meus filhos. Jéssica, a mais velha, sempre foi protetora e desconfiada. Patrícia era a sonhadora, mas também a mais direta nas opiniões. João Pedro, o caçula, era o mais tranquilo, mas também o que mais havia sofrido com a morte da mãe. Como eles reagiriam ao descobrir que o pai havia adotado uma garota da idade deles e um bebê? O som da campainha cortou meus pensamentos às 11h30 em ponto. Jéssica sempre foi pontual. Fica calma, sussurrei para Ana Paula, que havia empalidecido. Seja você mesma, é isso que basta. Abri a porta e me deparei com os 3 juntos, algo que não acontecia há meses. Jéssica com seu ar sério de advogada, Patrícia sorrindo, mas com olhos curiosos, João Pedro com as mãos nos bolsos, meio desconfiado. Pai! Patrícia me abraçou primeiro. Você está com cara boa, diferente. Oi, pai! João Pedro me deu um abraço rápido. Que mistério é esse que você não quis falar no telefone? Jéssica apenas me beijou no rosto, mas seus olhos já vasculhavam a sala por trás de mim.
Foi quando ela ouviu o choro de Miguel. Pai! Ela começou, a voz mudando de tom. Que bebê é esse? Respirei fundo. Hora da verdade. Entrem, por favor. Tem alguém que quero que vocês conheçam. Os três entraram na sala e pararam como estátuas quando viram Ana Paula se levantando do sofá com Miguel no colo. A cena devia parecer surreal. Uma menina jovem, bonita, com um bebê nos braços, na casa do pai viúvo de 54 anos. O silêncio foi tão denso que dava para cortar com faca. Gente, comecei, sentindo o suor frio descer pelas costas. Esta é Ana Paula e este é Miguel. Eles estão morando aqui comigo. Morando aqui? Jéssica foi a primeira a reagir e o tom não era nada amigável. Pai, o que está acontecendo? Ana Paula deu um passo à frente, mesmo estando visivelmente nervosa. Prazer em conhecer vocês. Seu pai me contou muito sobre vocês. Quantos anos você tem? João Pedro perguntou direto, sem rodeios. 19. O número caiu como uma bomba na sala. 19 anos. A mesma idade que João Pedro tinha quando Marlene morreu. Pai, posso falar com você na cozinha? Jéssica pediu, mas era mais uma ordem que um pedido. Jéssica, na cozinha, agora. Olhei para Ana Paula, que assentiu com a cabeça como se dissesse, vai, eu aguento. Ela se sentou novamente, Miguel no colo, enquanto Patrícia e João Pedro a observavam como se ela fosse um ET. Na cozinha, Jéssica me enfrentou com toda a fúria de uma advogada experiente. Pai, me explica que loucura é essa? Uma menina de 19 anos com um bebê morando na sua casa? O que as pessoas vão pensar? O que a família toda vai falar? Jéssica, não é o que você está pensando. Não é o que, pai? Porque de onde eu estou vendo, parece que meu pai de 54 anos está bancando uma adolescente com filho. As palavras me atingiram como tapas na cara. Era exatamente isso que eu havia temido, que vissem Ana Paula como aproveitadora, como alguém que estava se beneficiando da minha solidão. Escuta só. Comecei, mas ela me interrompeu. Pai, a mamãe morreu há 3 anos. 3 anos. E agora você aparece com uma o quê, Jéssica? Minha voz saiu mais dura que pretendia. Termina a frase. Ela hesitou, mas continuou. Com uma garota que poderia ser sua filha e um bebê que não é seu. E daí? Daí que eu não posso ajudar alguém que precisa. Ajudar é uma coisa, pai. Trazer para morar em casa é outra completamente diferente. Da sala chegaram as vozes de Patrícia e João Pedro conversando com Ana Paula. Pelo menos eles não haviam saído correndo. Jéssica, senta aí e me escuta. Puxei uma cadeira para ela. Escuta a história toda antes de julgar. Relutante, ela se sentou. Respirei fundo e comecei a contar. A viagem para Santos, a parada no lixão, Ana Paula abandonada pela própria mãe, o parto na cabine do caminhão. Conforme eu falava, via a expressão de Jéssica mudando gradualmente da raiva para a surpresa, depois para algo que parecia entendimento. Ela foi abandonada pela própria família, Jéssica, jogada num lixão para morrer. Com 9 meses de gravidez, tu consegues imaginar? Jéssica baixou os olhos. Como advogada, devia ter visto casos similares, situações de abandono e violência doméstica. E o pai do bebê? Sumiu quando soube da gravidez. Ela não tem ninguém no mundo além de nós. Nós? Sim, nós. Porque quer você queira ou não, Ana Paula e Miguel são família agora. Jéssica ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Lá da sala chegou o som de Miguel rindo, provavelmente Patrícia fazendo gracinhas para ele. Pai, ela disse finalmente, eu entendo que você quer ajudar. Mas você pensou nas consequências? Você tem 54 anos, acabou de sair de uma depressão profunda por causa da morte da mamãe. Agora quer criar um bebê? Não quero criar, Jéssica. Já estou criando e me sinto mais vivo do que nos últimos 3 anos. Era a verdade pura.
Desde que Ana Paula e Miguel chegaram, eu acordava com propósito, dormia em paz, sentia que minha vida tinha sentido novamente. E se ela te abandonar? E se conhecer alguém mais novo e te deixar com o bebê? A pergunta me doeu porque tocava num medo que eu mesmo tinha, mesmo tentando ignorar. Então eu vou criá-lo sozinho, respondi. Já criei 3 filhos, posso criar mais um. Jéssica me olhou por um longo tempo, daquele jeito que ela tinha desde pequena quando estava tentando entender algo complicado. Você a ama? Perguntou. A pergunta me pegou desprevenido. Amo ela como filha, Jéssica, e amo Miguel como neto. Não é amor romântico, se é isso que está perguntando. E ela? Ela me vê como pai, como protetor, perdeu a família, encontrou outra. Voltamos para a sala e encontramos uma cena que me aqueceu o coração. Patrícia estava segurando Miguel, que sorria e balbuciava, enquanto João Pedro fazia caretas para fazê-lo rir. Ana Paula observava, sorrindo timidamente. Ele é lindo, Patrícia disse quando nos viu. Quantos meses? 1 mês na próxima semana, Ana Paula respondeu. Nasceu no dia 15 de dezembro. Nasceu onde? João Pedro perguntou. Ana Paula me olhou, perguntando silenciosamente se devia contar. Assenti. Na cabine do caminhão do seu pai. Ele fez o parto. O queixo de João Pedro caiu. Sério, pai? Você fez um parto? Não tive escolha. Respondi, me sentindo meio constrangido. Foi Deus que fez, eu só ajudei. Jéssica se aproximou e pela primeira vez olhou Miguel de perto. O menino a observou com aqueles olhos escuros e curiosos que derretiam qualquer coração. Posso? Ela estendeu os braços. Ana Paula passou Miguel para ela. Minha filha mais velha segurou o bebê com a perícia de quem havia cuidado dos irmãos mais novos quando eram pequenos. Oi, pequeno, ela murmurou, e Miguel sorriu. Você escolheu uma família complicada para fazer parte, sabia? Todos rimos e senti a tensão diminuir um pouco. Ana Paula, Jéssica disse ainda com Miguel no colo, posso te fazer uma pergunta direta? Claro. O que você quer da vida? Quais são seus planos? Ana Paula endireitou os ombros, assumindo aquela postura determinada que eu já conhecia. Quero terminar o ensino médio, fazer faculdade, dar uma vida boa para o Miguel. Não quero depender de ninguém para sempre, nem mesmo do seu pai. Quero trabalhar, ser independente. Em que área? Enfermagem. Sempre quis ser enfermeira desde pequena. Jéssica assentiu, claramente aprovando a resposta. Como advogada, ela respeitava ambição e planejamento. E sobre papai? João Pedro perguntou. Como vocês se veem na vida dele? Ana Paula olhou para mim antes de responder. Seu pai me salvou, literalmente. E agora ele é nossa família, não romantic. Quero dizer, ele é como um pai para mim, um avô para Miguel. E espero que a gente seja uma bênção na vida dele também, como ele é na nossa. O silêncio que seguiu não era mais pesado como antes. Era reflexivo. Pai, Patrícia disse finalmente, você parece feliz, mais feliz do que nos últimos anos. Estou feliz, filha. Pela primeira vez desde que sua mãe morreu, estou genuinamente feliz. Jéssica devolveu Miguel para Ana Paula e se aproximou de mim. Pai, isso é loucura, mas se é isso que te faz bem, se eles te fazem bem, então eu apoio. O alívio que senti foi tão grande que minhas pernas quase falharam. Sério? Sério, mas com condições. Pronto, lá vinha a advogada. Primeira condição, Ana Paula vai terminar os estudos. Segunda, vocês vão procurar ajuda psicológica, os dois, para lidar com seus traumas. Terceira, se algum dia vocês decidirem que isso não está funcionando, vamos resolver como família, sem brigas, sem abandono. Concordo, Ana Paula disse imediatamente. E eu também, acrescentei. João Pedro se levantou e me deu um abraço apertado. Pai, se você está feliz, eu estou feliz. E Miguel é fofo demais. Patrícia abraçou Ana Paula. Bem-vinda à família maluca dos Silva. E assim, no meio da sala da minha casa em Aparecida de Goiânia,
Nossa família estranha e improvisada se tornou oficialmente uma família. Não era o que nenhum de nós havia planejado. Não era convencional, não era esperado. Mas era real, era nosso, era cheio de amor genuíno. E enquanto preparávamos o almoço juntos, todos nós, incluindo Miguel, dormindo no carrinho que Jéssica havia trazido de presente surpresa, senti que Marlene estaria orgulhosa. Ela sempre dizia que família não era só sangue, era quem ficava quando tudo desabava, quem segurava sua mão quando você tinha medo, quem dividia alegrias e tristezas sem pedir nada em troca. Ana Paula e Miguel eram isso. E meus filhos, depois do susto inicial, entenderam. Éramos uma família, diferente, mas verdadeira. 2 meses depois daquele domingo tenso que terminou em abraços, nossa rotina havia se estabelecido de um jeito que jamais imaginei possível. Ana Paula estava frequentando o curso noturno para terminar o ensino médio. Eu havia reduzido minhas viagens para ficar mais em casa. E Miguel havia se tornado o rei da casa. Mas foi numa quinta-feira à noite de fevereiro que tudo mudou novamente. Eu estava deitado no sofá, Miguel dormindo no meu peito. Ele só conseguia adormecer assim, quando Ana Paula voltou da escola com uma expressão estranha no rosto. "Cláudio, posso te contar uma coisa?" "Claro, filha." "O que foi?" Ela se sentou na poltrona em frente a mim, tirando os sapatos e massageando os pés cansados. "Hoje, uma colega da escola me convidou para ir à igreja dela domingo. Igreja Batista Renascer. Ela disse que é diferente das outras, que o pastor fala sobre amor de verdade, não sobre julgamento. Igreja. O assunto que vínhamos evitando há semanas. Eu sabia que Ana Paula sentia falta da espiritualidade, mas também sabia que a experiência com a mãe havia deixado feridas profundas. "E você quer ir?" perguntei. Queria que fôssemos juntos, você, eu e o Miguel. Como família." A palavra família ainda me arrepiava quando ela falava assim. Não porque não gostasse, pelo contrário, mas porque me lembrava de como a vida pode ser imprevisível. Há 4 meses eu estava sozinho na estrada e agora tinha uma família novamente. "Ana Paula, você sabe que faz muito tempo que eu não piso numa igreja?" "Eu sei. Desde que a tia Marlene morreu, né?" Ela sempre chamava Marlene de tia, mesmo nunca tendo-a conhecido. Era sua forma carinhosa de incluir minha falecida esposa em nossa nova família. Fiquei meio revoltado com Deus por um tempo. E agora?" A pergunta simples me fez parar para pensar. Como eu me sentia em relação a Deus agora? Ainda havia revolta? Ainda havia raiva? Agora, comecei devagar. "Acho que entendo que Deus não me abandonou. Ele me preparou para encontrar vocês." Miguel se mexeu no meu peito fazendo aqueles ruídos pequenos que bebês fazem quando sonham. Olhei para ele, depois para Ana Paula. "Está bem. Vamos domingo." O sorriso que ela me deu iluminou a sala inteira. Domingo chegou com um sol bonito de verão. Ana Paula havia acordado cedo para dar banho em Miguel e escolher a roupa mais bonita que ele tinha. Uma camisinha branca com uma gravata borboleta azul que Patrícia havia comprado. "Você acha que está muito arrumado demais?" Ana Paula perguntou ansiosa. "Não quero que pensem que estamos nos exibindo." "Ele está lindo", respondi, ajustando minha camisa social. Fazia tanto tempo que não me arrumava para sair que quase havia esquecido como fazer nó na gravata. A Igreja Batista Renascer ficava a 20 minutos de casa, num prédio simples, mas bem cuidado. Quando chegamos, fiquei surpreso com a quantidade de famílias jovens, crianças correndo pelo pátio, pessoas de todas as idades conversando animadamente. "Bem diferente da igreja da minha mãe", murmurou Ana Paula. "Lá todo mundo ficava sério, quieto, como se sorrir fosse pecado." Fomos recebidos na porta por um casal jovem. Ele devia ter uns 30 anos, ela um pouco menos, e carregava um bebê quase da idade de Miguel. "Sejam bem-vindos. Primeira vez aqui?" "Sim", Ana Paula respondeu.
Somos o Cláudio, a Ana Paula e o Miguel. Que bebê lindo, quantos meses? 2 meses e meio, respondi, sentindo aquele orgulho de avô que ainda me surpreendia. O nosso tem 3 meses. Eles vão ser amiguinhos. Eu sou o Roberto. Esta é minha esposa Carla. Venham, vou apresentar vocês ao pastor. O pastor Marcos era um homem de uns 45 anos. Barba bem aparada, sorriso genuíno. Quando cumprimentou Ana Paula, não houve julgamento nos olhos, apenas curiosidade amigável. Que bom ter vocês aqui. Ana Paula, não é? Sua colega de escola, a Fernanda, falou de vocês. Falou o quê? Ana Paula perguntou, meio desconfiada. Que havia conhecido uma família especial, com uma história bonita, de como Deus junta pessoas no momento certo. Família especial. Gostei da expressão. O culto começou com músicas diferentes das que eu lembrava. Não eram hinos solenes e pesados, mas canções alegres, algumas com violão e bateria. As pessoas cantavam de verdade, algumas até dançavam discretamente. Miguel ficou fascinated com a música, balançando os bracinhos no colo de Ana Paula. Ela cantava junto, lágrimas nos olhos, como se cada palavra tivesse sido escrita especialmente para ela. Então o pastor começou a falar. Hoje quero conversar com vocês sobre família, ele disse, e Ana Paula me apertou a mão. Mas não sobre a família perfeita dos filmes, não sobre a família que a sociedade espera que tenhamos. Quero falar sobre a família que Deus nos dá. Continuou. Às vezes, nossa família de sangue nos decepciona. Às vezes, as pessoas que deveriam nos proteger são as que mais nos machucam. Às vezes, perdemos as pessoas que mais amamos e ficamos sozinhos no mundo. Senti um nó na garganta. Ele estava falando diretamente comigo. Mas Deus não nos deixa sozinhos. Ele coloca pessoas no nosso caminho. Às vezes de forma inesperada, às vezes quando menos esperamos. E essas pessoas se tornam nossa verdadeira família. Ana Paula estava chorando silenciosamente agora. Miguel, como se sentisse a emoção dela, ficou quietinho, apenas observando. A família de Deus não é formada por perfeição, mas por amor. Não é formada por tradição, mas por escolha. Não é formada por obrigação, mas por gratidão. E o pastor olhou diretamente para nós quando disse a próxima frase. Se você está aqui hoje com alguém que não é seu parente de sangue, mas que você ama como família, saiba que Deus está sorrindo, porque foi Ele quem os juntou. Não consegui segurar as lágrimas. Pela primeira vez em anos, chorei na frente de estranhos e não senti vergonha. Depois do culto, várias pessoas vieram conversar conosco. Não para julgar, não para fazer perguntas indiscretas, mas para nos acolher. Uma senhora chamada Dona Irene, de uns 70 anos, segurou Miguel no colo e disse: "Que bebê abençoado! Deus tem planos grandes para este menino." "Como a senhora sabe?" Ana Paula perguntou. "Ora, filha, qualquer criança que nasce cercada de tanto amor já começa a vida abençoada." Na volta para casa, ficamos um tempo em silêncio, processando tudo que havíamos vivido. "Cláudio," Ana Paula disse finalmente, "posso te perguntar uma coisa?" "Sempre." "Você acha que a tia Marlene ficaria feliz com nossa família?" A pergunta me pegou desprevenido, mas a resposta veio naturalmente. Ela ficaria orgulhosa. Marlene sempre disse que família é quem fica quando tudo desaba. Vocês ficaram. Eu fiquei. Nós nos escolhemos. E você acha que ela ficaria com ciúme de mim ocupar o lugar dela na sua vida? Parei o carro no acostamento. Essa conversa merecia atenção total. "Ana Paula, você não ocupa o lugar da Marlene. Você tem seu próprio lugar, único e especial. Marlene foi minha esposa, a mãe dos meus filhos, meu grande amor. Você é minha filha do coração, a mãe do meu neto do coração. São lugares diferentes, mas igualmente importantes." Ela chorou, mas eram lágrimas de alívio. Eu tinha medo de estar substituindo alguém. "Não está substituindo ninguém, filha.
está completando uma família que estava quebrada. Naquela noite, depois que Ana Paula foi dormir e Miguel finalmente pegou no sono, fiquei na sala pensando em como minha vida havia mudado. 6 meses atrás, eu era apenas um caminhoneiro viúvo, amargo, vivendo no piloto automático. Agora, eu tinha propósito novamente. Tinha alguém por quem acordar cedo, alguém por quem me preocupar, alguém para quem passar valores e experiências. E mais que isso, tinha fé novamente. Não a fé cega e obediente que alguns pregavam, mas uma fé madura, temperada pela dor e fortalecida pela gratidão. Uma fé que entendia que Deus não promete que não haverá tempestades, mas promete que não passaremos por elas sozinhos. Peguei a foto de Marlene que ficava na mesa da sala. Obrigado, amor, sussurrei. Obrigado por me ensinar a amar de verdade, por me preparar para amar Ana Paula e Miguel do jeito que eles merecem. Era estranho falar com uma foto, mas de alguma forma senti que ela estava ouvindo e que estava sorrindo. No domingo seguinte, voltamos à igreja. E no outro. Sem perceber, aquela comunidade se tornou parte da nossa família estendida. Miguel era mimado por todas as senhoras. Ana Paula fez amigas verdadeiras e eu encontrei paz. 3 meses depois, quando Ana Paula me perguntou se eu gostaria de ser padrinho do batismo dela, chorei como criança. Você tem certeza? Perguntei. Tenho certeza de tudo na minha vida, Cláudio. Tenho certeza de que Deus existe. Tenho certeza de que Ele me salvou através de você. E tenho certeza de que você é o pai que Ele escolheu para mim. No dia do batismo, a igreja inteira aplaudiu quando Ana Paula saiu da água. Jéssica, Patrícia e João Pedro estavam lá, orgulhosos da irmã que haviam ganhado. E quando o pastor perguntou se eu queria dizer alguma coisa, levantei com Miguel no colo e falei: há 1 ano eu achava que minha história havia terminado. Hoje sei que estava apenas começando um novo capítulo. Obrigado, Deus, por me dar uma segunda chance de ser pai. E obrigado por me mostrar que família é muito mais que sangue. É amor em ação. A igreja inteira se levantou em aplausos, mas eu só tinha olhos para Ana Paula, que chorava de alegria, e para Miguel, que sorria como se entendesse que estava presenciando algo muito especial. Naquele momento, eu soube que havia encontrado meu lugar no mundo novamente. Não era o mesmo lugar de antes, era melhor. Era um lugar construído na gratidão, no amor incondicional, na fé renovada. Era o lugar onde Deus me queria. 5 anos depois. O terno azul marinho estava um pouco apertado. Aos 59 anos, meu corpo já não era mais o mesmo. Mas Ana Paula havia insistido que eu comprasse um novo para a ocasião. E que ocasião era essa? Minha filha do coração estava se formando em enfermagem. Sentado na segunda fileira do auditório da faculdade, com Miguel de 6 anos no meu colo, agora um menino esperto que já sabia ler e escrever, eu mal acreditava no que estava vendo. Ana Paula dos Santos Silva. Ela havia pedido para incluir meu sobrenome quando se tornou maior de idade. Estava lá no palco, recebendo seu diploma, radiante de felicidade. Vovô Cláudio, Miguel sussurrou no meu ouvido. A mamãe está chorando de alegria, né? Está sim, campeão. E eu também. Era verdade. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto enquanto eu assistia àquela menina, que havia encontrado abandonada num lixão 5 anos atrás, realizando seu sonho de se tornar enfermeira. Agora chamem ao palco Ana Paula dos Santos Silva, formanda em enfermagem, que representará sua turma como oradora oficial por ter obtido a melhor média geral do curso. A plateia explodiu em aplausos. Jéssica, Patrícia e João Pedro, sentados na fileira atrás de nós, gritaram como torcedores de futebol. Dona Irene, da igreja, que Ana Paula considerava sua avó adotiva, chorava descontroladamente. Ana Paula se aproximou do microfone, respirou fundo e começou. Senhoras e senhores, colegas de turma, familiares, há 5 anos,
Eu era uma menina de 19 anos, grávida, abandonada pela própria família, sem esperança e sem futuro. Hoje estou aqui, formada, com um filho maravilhoso e uma família que me acolheu quando eu mais precisei. Ela me procurou com os olhos na plateia. Existe um homem nesta plateia que me salvou. Não apenas no sentido literal, embora tenha feito isso também, mas me salvou como pessoa. Me deu dignidade quando eu havia perdido toda. Me deu amor quando eu não acreditava mais que merecia ser amada. Me deu uma família quando eu estava completamente sozinha no mundo. Miguel acenou para a mãe, que sorriu mesmo com os olhos marejados. Pai Cláudio, ela disse, usando o tratamento carinhoso que adotara. Obrigada por me mostrar que família não é só sangue, mas amor em ação. Obrigada por cuidar do Miguel como se fosse seu próprio neto. Obrigada por me dar a oportunidade de estar aqui hoje. A plateia se virou para me olhar e eu me senti simultaneamente orgulhoso e constrangido. Miguel se levantou no meu colo e acenou para todos, arrancando risadas da audiência. E para vocês, meus colegas de turma, Ana Paula continuou, quero dizer que nossa profissão é sobre isso, cuidar de pessoas quando elas mais precisam, dar esperança quando parece que não há mais nada, ser família para quem não tem família. Vamos ser enfermeiros não apenas da técnica, mas do coração. O discurso terminou com uma ovação de pé. Quando Ana Paula desceu do palco, correu direto para mim, me deu um abraço que durou uma eternidade. Consegui, pai. Conseguimos. Conseguiu sim, minha filha. Estou tão orgulhoso. Mais tarde, na festa de formatura no salão da igreja, eu observava Ana Paula dançando com Miguel. Os dois rindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Daniel, o namorado que ela havia apresentado 6 meses atrás, um rapaz sério, trabalhador, que amava Miguel como se fosse seu próprio filho, esperava pacientemente sua vez de dançar. Pai, Jéssica se sentou ao meu lado. Posso te dizer uma coisa? Claro, filha. Quando você apareceu com Ana Paula e Miguel 5 anos atrás, eu achei que você havia endoidado. Achei que era desespero de viúvo, solidão, sei lá. Sorri, lembrando daquele domingo tenso. E agora? Agora eu vejo que foi a coisa mais sensata que você já fez na vida. Ana Paula nos fez bem, Miguel nos fez bem, você voltou a ser o pai que eu lembrava de quando era criança. Como assim? Presente, carinhoso, com propósito. Durante muito tempo depois que a mamãe morreu, era como se você tivesse morrido junto. Agora você está vivo de novo. Patrícia se juntou a nós, carregando um copo de refrigerante. Sabem o que mais me impressiona na Ana Paula? Ela disse. É que ela nunca perdeu a doçura, sabe? Depois de tudo que passou, ser abandonada, ter um filho sozinha, lutar para estudar e trabalhar ao mesmo tempo, ela continua sendo a pessoa mais carinhosa que conheço. Era verdade. Ana Paula havia trabalhado durante o dia como auxiliar de enfermagem num posto de saúde e estudado à noite durante 5 anos. Nos fins de semana, ajudava na igreja com as crianças carentes. Nunca reclamava, nunca se vitimizava. E Miguel? João Pedro se aproximou, ouvindo nossa conversa. Aquele menino é pura alegria. Ontem ele me ligou só para me contar que havia aprendido a amarrar o cadarço sozinho. Miguel tinha se tornado o neto que todos mimavam. Era esperto, carinhoso, educado, mas também levado como qualquer criança normal. Chamava meus filhos de tio e tia e eles o adoravam genuinamente. Pai, João Pedro continuou, você se lembra do que a mamãe sempre dizia sobre você? O quê? Que você tinha coração de pai para o mundo inteiro, que se pudesse, adotaria todas as crianças abandonadas do Brasil. Lembrei. Marlene realmente dizia isso, principalmente quando eu chegava em casa contando sobre alguma criança que havia visto mendigando na beira da estrada. Parece que ela estava certa, Jéssica concluiu. Você encontrou sua vocação. Vocação, palavra interessante.
Nos últimos 2 anos, eu havia diminuído drasticamente minhas viagens de caminhão. Com Ana Paula formada e trabalhando, com Miguel na escola, eu podia me dar ao luxo de ficar mais perto de casa. E foi então que comecei o que Ana Paula carinhosamente chamava de Ministério Papai Cláudio. Tudo começou quando um rapaz da igreja, o Marcos, me procurou desesperado. Havia engravidado a namorada aos 17 anos. A família dela havia expulsado a menina de casa e ele não sabia o que fazer. Seu Cláudio, ele disse, todo mundo fala que o senhor salvou a Ana Paula. Pode me ajudar a salvar a Carla? E foi assim que Carla, de 16 anos, veio morar conosco por 3 meses, até o bebê nascer e ela se reconciliar com a família. Depois foi o caso da Fernanda, uma menina de 15 anos que havia fugido de casa por causa de abuso. Depois o Robson, um adolescente de 14 anos cujo pai alcoólatra havia morrido. Em 5 anos, nossa casa havia abrigado temporariamente 12 jovens em situação de risco. Ana Paula chamava carinhosamente nossa casa de Casa da Esperança. Pai, Ana Paula se aproximou, interrompendo meus pensamentos. Posso falar com você? Nos afastamos um pouco da festa, saindo para o jardim da igreja, onde a música não estava tão alta. O que foi, filha? Ela respirou fundo, claramente nervosa. Daniel me pediu em casamento. Meu coração disparou. Sabia que esse momento chegaria, mas ainda assim me pegou desprevenido. E o que você respondeu? Que precisava conversar com meu pai primeiro. Sorri. Meu pai. Depois de 5 anos, ela ainda me consultava para as decisões importantes. Ana Paula, você é uma mulher adulta, formada, independente. Não precisa da minha aprovação para casar. Preciso sim. Você é meu pai, Cláudio. De coração, mas é meu pai. E quero sua bênção. Você ama ele? Amo. Ele ama você e o Miguel? Ama os dois. Quero adotar o Miguel depois do casamento. Então você tem minha bênção, e mais que isso, tem minha alegria. Ela me abraçou, chorando de emoção. Tem uma coisa a mais, disse ela. Daniel e eu queremos que você me leve até o altar. Foi minha vez de chorar. 6 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante na Igreja Batista Renascer, caminhei com Ana Paula até o altar onde Daniel a esperava. Miguel ia à nossa frente, levando as alianças numa almofadinha que Dona Irene havia bordado. Quando o pastor perguntou, quem entrega esta noiva? Respondi com a voz embargada, eu, seu pai do coração, a entrego com amor e com a certeza de que ela encontrou um homem bom. E entreguei a mão de Ana Paula na mão de Daniel, sabendo que estava entregando não apenas minha filha do coração, mas também a certeza de que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de florescer. 2 anos depois, quando Ana Paula me ligou chorando de alegria para me contar que estava grávida novamente e que queria que eu fosse o primeiro a saber por que eu era o avô mais importante da vida dela, entendi completamente o plano de Deus. Ele não havia me dado apenas uma segunda chance de ser pai, havia me dado a chance de construir um legado de amor, de acolhimento, de família escolhida. Hoje, aos 61 anos, sou avô de Miguel, que agora tem 8 anos e me chama de vovô Cláudio, de Maria Esperança, filha de Ana Paula, e Daniel, de 2 anos. E avô emprestado de dezenas de jovens que passaram pela nossa casa ao longo dos anos. Não dirijo mais caminhão. Vendi o Scania e montei uma pequena transportadora com meus filhos. Mas às vezes, quando olho para a estrada, lembro daquela madrugada de dezembro de 2019, quando uma luz estranha me fez parar num lixão abandonado. Se alguém me dissesse naquela época que eu encontraria ali não apenas uma menina precisando de ajuda, mas meu propósito renovado, minha fé restaurada, minha família ampliada, eu teria achado que era loucura. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. E às vezes, o que parece o fim é apenas um novo começo. Ana Paula estava certa naquele primeiro dia. Deus havia mandado um anjo para salvá-la naquela madrugada no lixão.
O que ela não sabia era que, na verdade, ela e Miguel é que foram os anjos enviados para salvar a mim.